E aí é importante. E a Copa do Brasil também, segunda-feira. Então, são as duas. É importante citar que ele não pode jogar contra o Juventude, né? Tá vetado. Só se avançar para a próxima fase, né? Então, precisa passar do Juventude para ele poder atuar na Copa do Brasil. E aí contra o Flamengo, né? Provavelmente o Flamengo ganhou o primeiro jogo contra o Bahia, seria bem interessante uma semifinal com o Depay, né? Imagina estreando ou jogando contra o Flamengo. Vamos ver os números dos jogadores, dos atacantes, né, do Coringão em 2024, também do Depay, se dá para a gente se empolgar, né, um pouco, o Vitor Guedes e Lívia, né, com a contratação do Depay, tá? Lembrando que vale destacar que jogadores aí, os números são de atletas que fizeram gols, né? Principalmente os que já estão no Corinthians. O Depay vai chegar, mas não gols apenas no Corinthians, né? Thales Magno, por exemplo, né? Estava jogando na Liga Americana. O Pedro Henrique estava no Inter de Porto Alegre. O Héctor Hernández, né, estava no futebol português, né? No Chaves. Mas vamos lá os números. O Memphis Depay, em 2024, tem 31 jogos e 6 gols. O Yuri Alberto, grande artilheiro, tem 50 jogos e 16 gols. O Henry Romero, 41 jogos e 10 gols. Thales Magno, 9 jogos e 4 gols. Pedro Raul, 30 jogos e 3 gols. O Giovani, 19 jogos e 2 gols. O Héctor Hernández, 19 jogos e 6 gols. E o Pedro Henrique, 23 jogos e 1 gol. O que dizer desses números, meu querido Vitor Guedes? Não tem discussão. O Memphis joga no Corinthians, escolhe a posição, né? O Pedro Raul é um fanfarrão, uma piada de mau gosto. O Héctor Hernández jogava no Chaves. Enfim, o Pedro Henrique já está tomando uma lá com o Carlos Miguel em Atibaia. Não dá nem para discutir. Ele jogou a Eurocopa agora, faz 1 mês e meio. Fez uma boa Copa do Mundo. Fez uma temporada ruim pelo Atlético de Madrid. O Suárez fez uma temporada muito ruim pelo Atlético de Madrid. Foi para o Nacional do Uruguai, não jogou bem, chegou aqui no Brasil e deitou no Grêmio. Acho que quanto a isso é questão física, né? Se ele se machucar, vem ter uma lesão muscular. Agora, ele joga de ponta, centroavante, ponta esquerda, de 10. Ele escolhe onde quer jogar e joga nesse time aí. Tenho dúvida. Olívia, o que você acha desses números aí? O Depay vai carregar esse ataque nas costas com esses números aí dos atacantes do Corinthians? Eu acho que o Depay tem algo que talvez esteja faltando no Corinthians, que é algo... eu não acho que esteja faltando. Eu acho que o Corinthians não encontrou ainda esse nome, e eu acho que esse nome é o Memphis. É um cara goleador, né? Eu entendo o Memphis como goleador. É o cara que vai conseguir transformar as chances criadas, que muitas vezes o Corinthians chuta gol, não consegue marcar. E com certeza vai ser o cara que vai mudar esse patamar do Corinthians. Eu entendo isso, pelo menos essa é a minha visão hoje, olhando para esse ataque do Corinthians e olhando o ataque de outros clubes grandes do Brasil. Então, muda de patamar. Muda o Corinthians de patamar hoje com um nome desse tamanho. O cara é da seleção holandesa, né? A gente não pode descartar a importância, né? E a boa Eurocopa que ele fez, né? Jogou bem. Então, eu acho que tem muito a acrescentar. Eu estou muito satisfeito aí com a contratação do Depay, né, nessa live do Coringão. Quer dizer, de vez em quando eu dou umas entregadas que eu sou corintiano, mas todo mundo já sabe também. Eu estou satisfeito porque é o seguinte, eu era muito crítico à contratação do Arthur Cabral. O Corinthians ia pagar um salário alto para o Arthur Cabral e mais 15 milhões de euros, no mínimo, para o Benfica. Então, o Corinthians contou com a sorte, né? Se não contou, se pode contar ou não com a Esporte da Sorte, eu não sei. Mas contou com a sorte, pelo menos, em relação ao Benfica, porque na negociação com o Arthur Cabral. Porque a negociação do Memphis Depay, pelo menos a de início, estava me agradando demais. Assim, eu estava achando mil maravilhas, que era o valor de 2,5 milhões por mês. 3 milhões, gente, se a Esportes da Sorte for realmente ajudar a pagar, né, esse montante... pagar, tanto faz o valor. Esse é meu ponto. A Lívia falou que está tendo resguardado, né, Lívia? Eu acredito, obviamente, na apuração dela. Aliás, eu tenho informação parecida. Mas a questão é que tipo de garantia... Assim, eu estou falando não como advogado, tá?
Que tipo de garantia tem alguém que vai ter um contrato... Cuidado que a Lívia é advogada, viu? Se for discutir com ela. Eu não sou. Por isso que eu dei boa tarde pela 3 vezes já. Assim, que tipo de garantia a pessoa pode ter? Assim, eu vou fazer uma coisa, Samira, eu vou comprar a sua casa, a Lívia vai pagar. Daqui um mês ela fala assim, chupa, Vitão, não vou pagar porra nenhuma, tenho dinheiro. Assim, essa é a minha dúvida. Agora, a comparação que eu faço, dinheiro à parte, se não vier do Corinthians, se é 3, se é 4, não é do Corinthians, se for da sorte, ok. Eu gostei da contratação como jogador e eu fui absolutamente contrário à aberração Balotelli. A diferença é simples. Um é jogador, o outro é um ex-jogador. Essa é uma diferença fundamental. O Corinthians não precisa de marketing, precisa de gol e ficar na Série A. Se o cara vender camisa, tirar camisa... O Casim é ótimo de marketing, o Turco da Fiel, o Gringo vai lá, é legal, mas o Casim não resolvia nada em campo. Então, assim, eu preciso de um cara que resolva... Assim, eu acho que o Memphis pode ser esse cara. A gente viu os números aqui, ele nunca foi 9, né? Não é um número de um goleador. O Tevez, assim, não é um centroavante, mas ele é um baita atacante. O Balotelli não joga desde 2014, gente. Então, assim, é uma diferença abissal. Aí o dinheiro, esse valor, ao contrário do Samir, que ganha muito e me deve café até hoje, eu acho 2,5 milhões muito, 3 muito, mas não sei o que vou pagar. Se for o esporte da sorte, ok, mas pensando no time do Corinthians, arrumou a defesa, melhorou um pouco, o meio de Galo está jogando bem, ninguém faz gol. Se o Memphis melhorar o ataque, assim, é o que o Corinthians precisa para ficar na frente do Cuiabá, do Vitória, do Atlético Goianiense e mais um. Naquele jogo que a gente jogava, mais um território à sua escolha, que você jogava o dado ali, então esse território. E é bom a gente lembrar que, além de jogador, o Memphis Depay também é cantor. E aí, Lívia, minha amiga, o que você acha? Com o Depay o Corinthians vai para cima? Eu sou obrigada a responder. Batalha de rima, tem que responder rimando. MC Coffee, vai. MC Coffee, eu sou MC Livinha, então, prazer a todos. Olha, assim, tirando essa parte, né, essa questão aí da rima que não vai estar sendo meu forte, eu acho que, assim, nesse momento, diante do cenário do mercado agressivo, né, que a gente viu, que, poxa, o Corinthians tomou o chapéu do Flamengo, o Corinthians tomou o chapéu de outros clubes, foi uma janela difícil para o Corinthians, então essa estratégia de trazer um jogador que está livre no mercado, que vai ter um aporte para essa contratação, eu acho que o contexto ele faz muito sentido. E é uma contratação que agrada. E eu não digo isso só para o torcedor. Eu acho que é bom também para o futebol brasileiro, porque não é... Cara, a gente está falando do Corinthians na zona de rebaixamento, entendeu? Então, assim, é uma situação que os times grandes estão passando ano após ano, né? A gente vê aí rebaixamento de time pela primeira vez. Tudo isso é um cenário que, assim, pelo menos para mim, trazer nomes interessantes também para o marketing do futebol é muito legal. E só tem a agregar para o campeonato. Traz uma visibilidade e muda, no caso, o Corinthians de patamar. Pelo menos essa é a minha visão. O Henry Dias aqui no chat está dizendo: o Flamengo tomou chapéu. Gente, deixa o like aí para ajudar. A gente já está com mais de 2.000 simultâneos com a gente aqui na live do Corinthians no UOL, né? Um dia diferente, especial para o torcedor corintiano, porque realmente é uma contratação de impacto. É um midiático, com certeza é um midiático, joga muita bola o Depay. Por exemplo, falaram que o Flamengo tenta o Martial. Eu sou muito mais o Depay do que o Martial, se tivesse que escolher um dos dois. Então, o pessoal está comentando aqui, o Luiz Antônio está em contrato a Esportes da Sorte, já disponibilizou 57 milhões, tem que realmente, né, o Corinthians utilizar essa grana, vai ajudar muito, esses 57 milhões, e aí eu acho que vai bater uns 78 no total, se tudo que a gente imaginar aí, né, der certo em relação ao Depay. Com esses 57 milhões ajuda e muito. Enfim, e é melhor o Depay do que a Série B, viu? Porque do jeito que o Yuri Alberto, que não sabe nem virar o corpo para finalizar, o Vitor Guedes, o Depay chega em um momento muito importante, né? Existe aquele medo de lesões, mas o risco vai se correr sempre, com qualquer jogador. Pode ser um jogador que nunca teve lesão e
e foi contratado e se lesiona. Então, você vê o Pedro na seleção. Então, não tem muito não tem muito que ter medo, não. O futebol é assim. E nós vamos falar onde vai jogar o Depay, né? No Corinthians, o posicionamento dele. Eu queria destrinchar isso com vocês também. Ô Lígia, onde a gente coloca o Depay? Tá aí no ataque do Corinthians. Ele já saiu para comemorar. Lívia, desculpa, Lívia, me perdoa. O nosso MC tomou as 3 Maria Mole e tá trocando os nomes, né? Me perdoa, Lívia. É que tem a Lígia que participa no meu canal lá comigo, me perdoa, Lívia. Não, tá tudo certo. Eu acho que tem que colocar o Depay no lugar do Yuri Alberto. Eu acho que não tem mais espaço para o Yuri Alberto. Eu vejo, inclusive, atuando como centroavante. Não tem problema nenhum. O cara tem estatura, tem tudo, tem força. Pode trocar, pode fazer essa troca. E aí, Vitão, onde colocaram... O Thales Magno ali, né? Fazendo essa... Eu sou fã do 4-4-2, eu detesto esse 4-3-3 que chamam de 4-1-4-1, mas é 2 pontos abertos, ninguém no meio campo. Thales Magno e Memphis na frente, 3 volante e Garro. E vai Corinthians, Saravá, São Jorge, que ele vai nos ajudar. É isso que eu faria. Né? É isso, eu vejo isso daí também, Depay e Thales Magno jogando juntos. Não tem como, tem que realmente colocar... Só uma coisa só, viu, que eu queria falar rapidinho, que a gente vai mudar assunto. Ninguém quer falar do Depay, é um assunto rápido, né? Só assim, uma delícia que está sendo a contação do Depay é o desespero da anteada, né? O pessoal fanático. É o seguinte, a gente aqui não esqueceu de falar dos valores, da preocupação, como vai pagar, da questão financeira. Ninguém aqui está passando pano para isso, né? Falamos da questão jurídica. Mas, assim, sabe quando o Corinthians pagou no Ibson, no Marlone, no Maldonado, no Souza Caveirão, e eu não vi um torcedor de outro time, nem jornalista que fala com a camisa por baixo de outro clube, desesperado, fazendo conta. E agora, como vai pagar o Souza Caveirão? E agora, como vamos pagar o Marlone? Isso é absurdo. Então, assim, né? E não precisa nem ir tão longe, Vitão. A gente pode lembrar do Pato outro dia aí também. Isso. Né? Tanta coisa que já aconteceu aí nos copos do Corinthians. Tem duas coisas que deixam gostoso como corintiano. Ver antes tirando a cueca pela cabeça. E outra coisa é o ombudsman de torcida alheia. Né? Cada um torce para o time que quiser e cada torcida gosta do que quiser. É cara que não torce para o Corinthians, cara ou mina, né? Sem preconceito de gênero, indignado que o Corinthians não quer verde na Neoquímica. É o que faltava, a pessoa que não torce para o clube e aí escolheu o que o corintiano gosta ou odeia, né? Então, parabéns ali aos Eagles por não usar o verde. Como verde em Itaquera é só para visitante. Mandante em Itaquera usa preto e branco, parabéns. E quem não gostou, que tira a cabeça pela cabeça ou a calcinha, né? O corintiano não usa verde. É simples assim. Mas eu não entendo. Não precisa entender, amigo. Quem tem que entender é quem torce para o Corinthians. Como quem torce para o Santos tem as manias dele, o São Paulo, o rubro-negro dele. Então, dito isso, é caro, não sei quem vai pagar, espero que seja o Esporte da Sorte. A gente falou disso, né? Mas o que a gente vê de desespero agora, e não viu com um monte de jogador ruim, que o Pedro Raul, por exemplo, é para fazer conta desesperada. Como vai gastar isso com Pedro Raul e Mateuzinho? É o fim do mundo. Mas não gerou essa comoção, né, dos anticontabilidade, né? Então eu queria fazer esse registro. Realmente os valores do Depay, né, são altos, né? São valores realmente que às vezes preocupam, mas outros clubes fazem grandes contratações também. Eu não vejo esse escândalo todo. E não estou falando do Flamengo, que hoje é um clube muito saudável, né, financeiramente, mas eu falo de Inter de Porto Alegre, eu falo de Atlético Mineiro, enfim, de Vasco. Tem vários clubes que contratam jogadores pagando alto, né, pagando um grande salário, e eu não vejo o escândalo, né, que ocorre quando o Corinthians contrata um jogador. Mas realmente é um valor que liga o sinal de alerta. O Corinthians está devendo o Flamengo em relação ao Mateuzinho, devendo, né, o Cuiabá em relação ao Ranieri, se preocupa, mas, né, com o aporte aí, e esse dinheiro da Esportes da Sorte só pode ser usado realmente para um grande jogador. Esperamos que o Corinthians, tem um mosquito me atacando, acho que é aquele que foi embora, tem o Corinthians, né, consegue aí pagar grande parte do salário do Depay. Em relação, o pessoal até está mandando superchat aqui.
O Gui está dizendo aqui, ó, com certeza deve ter alguma garantia no contrato com o Esportes da Sorte, pois se a empresa não arca, seus sócios entram com seu patrimônio. O Vitor Maestre está dizendo que o Depay jogou como centroavante a Euro num 4-2-3-1. Eu vejo ele como centroavante. Agora os jornalistas preocupados com as finanças do Corinthians, já tem como dar vazão às suas preocupações. Contribuam na vaquinha para quitar a arena. Enfim, o torcedor aqui, né, o Emerson está dizendo também isso. Muito obrigado aí pelos superchats na live aqui do Corinthians no UOL. E em relação ao que o nosso querido Vitor Maestre está dizendo, que ele jogou como centroavante a Euro, para mim eu não vejo outra posição para ele. Ele tem que ser centroavante. Thales Magno aberto na esquerda. Se o Yuri Alberto quiser uma vaga nesse time, vai ter que jogar aberto na direita. E o Memphis Depay de centroavante. Ou jogar com os dois atacantes lá na frente. O Corinthians, partindo do time hoje, do técnico Ramon Dias, o Corinthians tem jogado sem a bola no 5-4-1 e com a bola num 3-4-3. Esse 3-4-3 é com um falso 9, que muitas vezes é o Garro, e o Thales Magno entrando por dentro. E foi assim, né, com o Romero no último jogo do Corinthians contra o Flamengo. Foi assim com Yuri Alberto e Romero, né? Depois quem entrou mesmo, Vitão? Tinha no ataque era Thales Magno e se machucou no começo do jogo. Lembrei. O Hector se machucou, entrou Hector Hernandes. Depois então, entrou o Thales e saiu o Romero. O Corinthians jogou com os 3 zagueiros para atacar, saía com os 3 zagueiros, André Ramalho de líbero, Félix e Kaká. Depois vinha uma linha de 4 com os 2 alas, né, o Fagner e o Matheus Bidu. Por dentro, o Charles e o nosso querido venezuelano José Martínez. E aí lá na frente tinha o Garro, que era o meia, só que ele fazia um falso 9 e o Hector e o Thales fechavam, né, por dentro. Então ficava um 3-4-3. Depois foi Yuri Alberto, quando o Hector sai machucado, que faz a jogada do gol exatamente nessa posição da direita, né, entrando por dentro, mas ali ele faz o fundo com a falha do Davi Luiz. E depois o Romero entrando para essa posição. Se a gente for imaginar esse time aí, é o Memphis de centroavante. O Memphis de centroavante, ele vai colocar o Garro para fazer um 3-5-2, Memphis e Thales. Ou ele põe o Memphis na direita, o Memphis e o Thales na frente, o Garro no meio, e aí faz o sistema que ele fez no último jogo, nos últimos jogos, aliás.